Apesar do ser humano ter uma fixação pelo espaço e pelo que pode haver nele, a Terra em si guarda muitos mistérios, desde locais que nunca foram explorados, como as profundezas do oceano, até localidades que parecem diretos de algum JRPG ou de um planeta de Star Wars. No vídeo de hoje, veremos alguns lugares da Terra que não parecem ser parte do planeta, dada a sua geografia peculiar, fauna e flora endêmica, ou até mesmo a aparência da paisagem como um todo. O arquipélago de Lofoten é parte do Condado de Nordland, que é uma divisão administrativa da Noruega, e está incluso dentro do Círculo Polar Ártico, que, caso você nunca tenha percebido, ao contrário da Antártida, não é uma massa de terra fixa. Experimentando uma grande variação de temperatura para uma região com essa localidade, Lofoten carrega uma série de peculiaridades, como a presença do fenômeno do Sol da Meia-Noite, que é um fenômeno que acontece justamente nos polos, onde, devido à inclinação da Terra, as noites são iluminadas pelo Sol, e daí vem o nome, já que meia-noite ainda está de dia. Esse fenômeno ocorre no verão, no caso de Lofoten em duas datas a depender da ilha, por volta de maio a julho, sendo que o Sol também não nasce entre dezembro e janeiro, mostrando ser uma localidade realmente única e com muita beleza a oferecer. No inverno, a temperatura média de Lofoten chega a 0 graus, com várias localidades apresentando graus negativos, como a ilha de Svolvær, que bate menos 1,5 graus no verão. As temperaturas chegam a agradáveis 13 graus, e o turismo na ilha é bem forte, sendo possível chegar de diversas maneiras a partir de alguma localidade na Europa, já que infelizmente não temos voos diretos do Brasil para a Noruega, sendo pelo aeroporto de Svolvær, a capital de Lofoten, carro pela rodovia E10 e balsa, a partir também da mesma região da cidade. Lofoten apresenta paisagens nórdicas bem diferenciadas, lembrando bastante a região de Skellig do jogo The Witcher, sendo que, na minha visão, a localidade mais bonita é a praia de Unstad, onde é possível surfar e se deparar com pedras e neve, logo à beira de uma paisagem verdejante. Sério, é um cenário muito bonito de se olhar. Caso você tenha interesse, é possível fechar pacotes com destino a Oslo, obviamente com escala, e depois chegar a Lofoten por singelos 7.700 euros, ou na conversão atual, R$ 42.000. Se tratando de um ossuário localizado no subterrâneo da Cidade Luz, as catacumbas de Paris se estendem por cerca de 300 quilômetros pelo subterrâneo, guardando simplesmente os restos de 5 a 7 milhões de pessoas, que são basicamente ossos dispostos a formar colunas e paredes de maneira única, que datam desde o começo de 1785, sendo que os últimos mortos foram sepultados diretamente nas catacumbas em 1792. Tratando-se de vidas perdidas em decorrência da Revolução Francesa. A idealização das catacumbas é atribuída ao general Alexandre Lenoir e seu sucessor Giroud de Crone, sendo que inicialmente os ossos eram apenas jogados nas catacumbas devido às superlotações de cemitério por toda a França, sendo somente a partir de 1810 que, sob orientação de Ericard de Thury, os ossos passaram a ser dispostos de uma forma artística, com os mais longos à frente sendo adornados por crânios e os menores e irregulares atrás. As utilizações mais modernas da catacumba se deram na Segunda Guerra Mundial, por membros da resistência francesa contra os alemães, sendo que diversos grupos já buscaram refúgio nas instalações mórbidas do subterrâneo, o que geram casos de pessoas se perdendo nas extensas redes de cavernas. Para se ter uma ideia, apenas 1,5 km são permitidos a livre visitação na Grande Rede Sul, que se estende por diversos distritos de Paris. E caso você queira fazer uma visitação nos ambientes permitidos, é possível adquirir pacotes por volta de R$ 350 a visitação, relativamente mais em conta se compararmos com o programa anterior. O Great Blue Hole, ou Grande Buraco Azul, é uma formação geográfica oceânica localizada a 70 km de distância da ilha de Belize, e é largamente reconhecido pela sua aparência intimidadora e pela grande estranheza da formação. Tratando-se de uma caverna que se formou muito tempo antes do aumento do nível do oceano, o buraco possui uma formação circular e é quase o centro do atol do Recife do Farol.
sendo que ele possui 318 metros de um lado até o outro e 124 metros de profundidade. Em 1971, o explorador francês Jacques Cousteau realizou estudos na região, determinando, dentre outras coisas, a formação da estrutura e a composição de elementos coletados da região. Já em 2018, uma nova expedição se utilizando de submarinos com sonar para mapear em 3D a região, encontrou alguns detalhes interessantes, como uma camada de sulfeto de hidrogênio localizada a 91 metros da superfície, o que faz com que a água abaixo não tenha oxigênio e não haja vida na região, pelo menos não que a equipe tenha encontrado. O que mais chama atenção no Great Blue Hole é simplesmente sua aparência. É como se ele fosse um ralo no oceano e você olha de cima e vê aquela mancha azul e circular dentro de um atol, parecendo muito que cair ali te leva a um lugar sem fundo ou que alguma criatura gigante vá pular daquele buraco. Em relação ao turismo, obviamente a melhor atividade do lugar é o scuba diving, sendo necessário ter alguma experiência com a modalidade para partir para a ação. Afinal, não se trata de um lugar comum para mergulhar. As viagens costumam durar o dia todo a partir da costa de Belize e podemos encontrar pacotes entrando em contato com agências próprias da ilha, sendo necessário pegar um voo até a cidade do Panamá para então se dirigir até Belize. Se tratando de uma ilha na costa da África, Madagascar possui com certeza um dos ambientes mais diferentes de todo o planeta, pelo fato da ilha ter se separado de uma porção continental há pelo menos 88 milhões de anos, o que tornou o ambiente único em questões de fauna e flora, dado o fato de que tudo que evoluiu lá, evoluiu sem nenhuma interferência externa. Em um estudo realizado pela Nature Communications, constatou-se que levaria simplesmente 23 milhões de anos para replicar a evolução e as espécies endêmicas dos quais a ilha conta, sendo provavelmente mais famoso o lêmure, por causa do rei Julian, e a árvore baobá, sendo esta o símbolo do país. Explorar Madagascar significa então simplesmente estar literalmente em contato com espécies que não podem ser vistas de forma natural em nenhum outro lugar do mundo, sendo um retrato perfeito de como a natureza pode adquirir características imprevisíveis quando exposta a condições variadas. O lado negativo disso é que Madagascar infelizmente sofre com diversos problemas sociais e políticos, fazendo da nação relativamente bem subdesenvolvida e sofrendo com questões que grande parte dos países da África sofre, como o garimpo e a caça ilegal. Mas caso você tenha interesse em turismo na região, é possível encontrar pacotes com foco na exploração da diversidade da ilha por valores variados, indo de R$ 1.500 até R$ 10.000, dependendo do que o pacote abrigar em sua totalidade. O Monte Roraima se localiza na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, e apesar de estar entre três países bem paias, a paisagem em si é muito bonita, constituindo um tepui, que nada mais é do que uma montanha em forma de mesa. O monte possui partes entre os três países, sendo que a montanha é normalmente escalada pelo seu lado sul, na cidade venezuelana de Santa Helena de Guairém. Cercado de falésias, cactos e outros tepuis paralelos aos principais, a vista do monte faz você realmente pensar que está vendo algo fora da Terra, dada a magnitude das formações, o relativo isolamento da paisagem e a altura atingida pela montanha, que é de aproximadamente 2.800 metros. A imagem mais famosa do monte mostra o tepui quase que cortado a laser, se elevando acima das nuvens, o que faz você entender como a região foi objeto de diversas expedições ao longo dos tempos, que inclusive relacionavam a região com a mítica cidade de Eldorado. A primeira excursão a escalar o monte foi realizada em 1884, chefiada por Everard Ferdinand Inturne, mas isso não foi o suficiente para acabar com as diversas especulações, sendo que até mesmo a falta de conhecimento sobre os elementos da região inspirou Arthur Conan Doyle a escrever o livro Mundo Perdido em 1912, já que o mesmo era amigo de um explorador chamado Percy Fawcett, que desapareceu no Brasil enquanto procurava uma civilização perdida no que hoje é o estado do Mato Grosso. A escalada é a principal atividade da região, fazendo com que você se inspire a tentar explorar ela e conhecer mais sobre as próprias ocorrências locais.